Pensa só, a gente está em 1879. O mundo está a todo vapor com a Revolução Industrial, novas filosofias políticas, um secularismo crescente. E aí, o líder de uma das instituições mais antigas do planeta faz algo totalmente inesperado. Ele olha para o passado. Mas não um pouquinho para o passado, ele olha 600 anos para trás buscando respostas. Então, a grande questão que vamos explorar aqui é por que, afinal, a igreja do século XIX se voltou para um monge medieval para tentar resolver os problemas da modernidade. Bom, para entender essa decisão, a gente precisa primeiro ouvir o diagnóstico do Papa Leão XIII. Ele não estava vendo só uns probleminhas aqui e ali. Ele viu uma crise de verdade, uma crise fundamental. Nessa citação da encíclica dele, a Aeterni Patris, ele descreve a época como amarga. E para ele, a raiz de todo o mal não eram as fábricas nem os novos países, mas algo muito mais fundo, ideias perigosas que estavam se espalhando por toda a parte. Então, o ponto central é este. Para Leão XIII, a batalha mais importante de todas era uma batalha de ideias. Ele realmente acreditava que a sociedade estava doente porque a sua mente, a sua filosofia, estava de alguma forma infectada. E aqui estão os sintomas específicos que ele estava observando. Ele falava numa praga de ideias perversas que levava as pessoas a agirem de forma errada, minando a paz social. Essa tal nova ordem de pensamento, segundo ele, não estava construindo um futuro melhor, não. Pelo contrário, estava gerando uma instabilidade perigosíssima, onde a dúvida tomava o lugar da certeza e o erro se espalhava sem controle. Agora, a solução que ele propôs não era de jeito nenhum abandonar a razão em nome de uma fé cega. Na verdade, era o contrário. O argumento era que a fé, para ser forte e defensável, precisava de uma aliada poderosa, a razão. Mas claro, uma razão bem fundamentada. E é aqui que a gente vê uma inversão de uma narrativa bem comum. Em vez daquele conflito que a gente costuma imaginar entre fé e razão, a encíclica propõe uma parceria. A razão não é inimiga, ela é uma precursora, ela prepara o terreno para a fé. A fé não escraviza a mente, ela aperfeiçoa, ela fortalece. E a filosofia? Bom, a filosofia não deve ser descartada, mas sim usada como uma muralha que defende a religião. Os primeiros pensadores cristãos, aliás, já viam a filosofia mais ou menos assim. Eles usaram metáforas bem fortes para descrever esse papel. A filosofia seria o pavimento que deixa o caminho para a fé mais suave. É o pedagogo, o tutor que nos guia na direção do evangelho. Resumindo, é uma ferramenta essencial para construir, nutrir e defender a fé. E essa imagem ilustra o conceito de um jeito brilhante, a metáfora do ouro egípcio. A ideia é que, assim como os hebreus levaram os tesouros do Egito, os cristãos deveriam pegar o que há de melhor na sabedoria pagã, o ouro da filosofia grega, por exemplo, e dar um novo significado, usar para um propósito maior, um propósito verdadeiro. Não se trata de rejeitar, mas de resgatar o conhecimento. Ok, se a filosofia era a arma, a igreja precisava de um mestre dessa arma. E o escolhido foi um frade dominicano do século XIII, uma das mentes mais brilhantes da história, Tomás de Aquino. Ele se tornou o grande herói dessa restauração intelectual. Vamos colocar o Tomás de Aquino no seu devido contexto. A encíclica o apresenta como ponto mais alto de uma longa tradição. Depois dos padres da igreja, ele teria criado o sistema mais perfeito que unia fé e razão. Mas, a partir do século XVI, essa harmonia teria se quebrado, levando à crise que Leão XIII identificou. A solução? Voltar ao auge, voltar a Tomás. Mas por que especificamente Tomás de Aquino? Porque ele era visto como o pacote completo. Ele era sistemático, rigoroso e, o mais importante, conseguiu distinguir e unir fé e razão sem sacrificar nenhuma das duas. A encíclica chega a dizer que ele forneceu armas invencíveis. A autoridade dele era tão grande que no Concílio de Trento, a sua principal obra, a Suma Teológica, foi colocada no altar, ao lado das Escrituras. É muito importante entender que isso tudo não era só uma discussão acadêmica para ficar dentro de seminários. O objetivo era muito prático: reformar a própria sociedade, começando pelas suas ideias mais fundamentais. Esse slide aqui mostra bem o plano de ação. A lógica é bem clara. Ideias corretas levam a princípios corretos. Princípios corretos, por sua vez, derrubam os princípios perigosos da modernidade. E o resultado final? Uma sociedade estável, em paz. E tudo começaria com a filosofia ensinada nas escolas. A visão era realmente grandiosa. A recuperação da filosofia tomista não era vista como algo bom só para a religião. O argumento era que ela daria uma base sólida para tudo,
Desde a arte, dando um propósito, um método, até as ciências naturais, ajudando a interpretar os fatos e a entender melhor as leis do universo. Então, com o problema diagnosticado e a solução identificada, só faltava uma coisa: a convocação. O final da encíclica é um verdadeiro chamado à ação, uma ordem para começar um dos movimentos intelectuais mais importantes do catolicismo moderno. E aqui está a ordem direta. O Papa pede com veemência aos bispos para renovar e propagar a doutrina de Tomás de Aquino. Não era uma sugestão, era um mandato bem claro. O objetivo era triplo: defender a fé, melhorar a sociedade e ainda impulsionar todo o conhecimento humano. E o mais incrível é que a gente consegue ver o legado concreto dessa ordem. Este próprio livro que estamos usando como fonte para nossa análise é um fruto direto daquele chamado de 1879. O autor menciona, com todas as letras, que o trabalho dele foi uma resposta a esse desejo do Papa de difundir o tomismo. Isso mostra como uma ideia pode se transformar num movimento, e no fim das contas, em livros que moldam gerações. E isso tudo nos deixa com a última reflexão, não é? Em um mundo que valoriza tanto a disrupção, o novo, a ideia de buscar num sistema de 700 anos a solução para os problemas de hoje parece algo radical. Será que nessa nossa busca incessante por progresso, a gente acabou perdendo alguma base sólida que talvez só a tradição possa oferecer? A questão, tanto hoje quanto em 1879, parece que continua. Para onde a gente olha quando as ideias mais novas parecem não dar conta do recado?